O primeiro domingo de janeiro, nós tivemos uma consagração aqui, e ao ir para casa eu fui pensando e orando, Senhor, que eu vou ministrar, e eu estava pensando nas quartas-feiras, porque como vocês sabem, eu sempre ministro uma série, né? E eu estava pensando, Senhor, o que eu vou ministrar? Qual é a série que eu vou ministrar para estes irmãos? E quando eu cheguei próximo daquele posto, eu fui aquela rua Aririzal ali, e entrei para sair no posto Natureza. Então, quando eu estava de frente com o posto Natureza, me veio uma palavra muito forte ao coração, e a palavra era corações ardentes. Eu digo, então, Senhor, essa é a palavra. Eu vou estar ministrando sobre corações ardentes que ardem, que têm uma chama por Deus e que querem mais de Deus. E a partir daí, às quartas-feiras, eu comecei a ministrar sobre corações que ardem, que desejam por mais de Deus. Escutem, estamos vivendo tempos, não é que Deus não faça mais milagres, não é que Deus não esteja disposto a nos abençoar. O grande problema é que nos falta fome. Fome por mais de Deus, fome da presença de Deus. Então nós vamos para os cultos e geralmente eles são feitos para agradar as pessoas. Sabe, o culto, a forma de receber os irmãos. Claro, não é que a gente tem que receber as pessoas ruins, não, de maneira nenhuma. Precisamos receber as pessoas com alegria, precisamos dar conforto a elas, mas deixa eu lhe dizer, tudo isso é secundário, isso não tem valor eterno. O que tem valor eterno é aquilo que Deus fala aos nossos corações, amém? E se você tem um coração que arde por mais de Deus, e você veio neste lugar, quero te dizer que você veio no lugar certo, amém? Então eu quero que vocês abram suas Bíblias, depois desta introdução, no livro e num texto muito conhecido, Isaías capítulo 6. Se você tem mais de um ano de crente, certamente já ouviu alguém falar sobre o texto. E eu quero me arriscar hoje também falar. E eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria e graça para falar sobre. Isaías capítulo 6, ele começa dizendo assim, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Eu vou parar aqui, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque eu vou continuar, eu estou só fazendo alguns apontamentos. Isaías começa a profetizar, e o seu ministério começa no período do rei Uzias, e ele prega no período de Uzias, no período de Jorão, deixa eu ler aqui, porque eu posso esquecer o nome, no versículo 1, do capítulo 1, versículo 1, sobre Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele profetizou durante um período muito grande, até que mataram ele. E se você não sabe, Isaías foi morto, cerrado ao meio. Esse foi o fim da vida de Isaías, cerrado ao meio, porque ele não abriu mão da palavra que Deus tinha para ele, não importasse quem fosse. Aliás, só um parêntese aqui, para que os irmãos entendam. Só existe um lugar no Antigo Testamento em que os reis eram contestados diretamente. Porque se isso fosse na Babilônia, na Assíria, se isso fosse no Egito,
ou em qualquer lugar, qualquer reino, ninguém se atreveria a encarar o rei e dar uma palavra contrária a eles. Somente em Israel isso era possível. Bem, ele começa a profetizar, e Uzias começou bem, mas terminou mal. Uzias era um rei temente a Deus, Uzias fez coisas extraordinárias, o reino de Israel prosperou de uma forma como poucas vezes prosperou, mas a prosperidade de Uzias trouxe a ele arrogância. Porque assim, o reino ia bem, ele preparou um exército maravilhoso, ele trouxe muitos benefícios para a nação, e a nação aplaudia ele, e por causa disso o orgulho entrou no seu coração. Então a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, cuidado, quando Deus começar a abençoar a sua vida, cuidado com o seu coração, não permitas, em nome de Jesus, seja em qual área for, não permita que o orgulho e a arrogância tome conta do lugar que só Deus pode entrar na tua alma e no teu espírito. Amém? Mas essa é a razão da queda de muita gente, e entre eles um grande homem, chamado Uzias. Ele foi tão arrogante, irmão Carlos, que um dia ele resolveu entrar no templo do Senhor, sabe, e sacrificar no altar de Deus, que isso era permitido só aos sacerdotes. E quando ele foi, sabe, confrontado com um sacerdote, ele saiu irado do templo, e por causa disso Deus o feriu na sua testa com uma lepra. E naquele dia, aquele homem foi afastado das suas funções e saiu da sua casa e foi morar numa casa distante, até a sua morte. Agora pensem comigo, entre a doença dele e a morte levou um tempo, o reino não poderia ter um outro rei, porque ele ainda era rei, seu filho não podia governar, mas o trono estava vago. Estão comigo? Amém? O trono vago, não havia um governo central e a nação entrou em decadência por causa da arrogância. Ele não só trouxe mal para a sua própria vida, mas ele trouxe mal para a sua nação. Escuta, quanto maior nós somos líderes, maiores líderes nós somos, maior carga está sobre os nossos ombros, maior coisa a gente pode atingir as pessoas para o bem ou para o mal. Então, se você é um líder, ainda que seja só na sua casa, cuidado com suas decisões, porque isso pode trazer consequências eternas. Estão ligados? Amém? E é nesse período de falência moral, espiritual, falência econômica, e a nação vai, sabe, caminho abaixo, a ladeira descendo por causa do orgulho. Há um profeta de Deus chamado Isaías. Isaías, se você começar a ler a Isaías, o capítulo 1, ele diz, olha, toda a nação está corrompida, e está como um corpo, como alguém que tem tumores desde a planta do pé até o alto da cabeça, assim está a nação. Ainda disse mais, tumores que não foram amolecidos por óleo. Essa era a situação da nação. Ele pregando como, sabe, o mensageiro, gritando a todo vapor, e a nação não ouvia. E Isaías está lutando como se sozinho numa nação, está com o coração queimando por Deus, mas não tem ninguém que se levante juntamente com ele. E a nação está em crise. Mas para piorar, o profeta, o homem de Deus, também está em crise. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode durar um tempo sozinho, sabe, inflamado por Deus, mas quando você se percebe só, sabe, começa a bater a tristeza, começa a bater a apatia espiritual, e você não sabe muito como se mover, porque às vezes você se sente só. Lembram de Elias?
que pediu a Deus a morte? Quando ele diz assim: Senhor, Jezabel matou todos os teus profetas, e só eu fiquei. Assim estava Isaías no meio de uma nação que não sabe para onde ir. Então, quando você ver alguém só, se junte a ela. Ah, mas é um grande homem de Deus, olha como ele está triste. Talvez ele esteja precisando de um abraço seu, de uma palavra sua. Irmãos, não tem homem de Deus tão grande que não precise de uma palavra de aconchego, de abraço, sabe? De um calor humano, de dizer: meu irmão, eu estou aqui, você precisa de quê? Às vezes você não sabe, ou você está do lado de alguém que está lutando contra tudo e contra todos, contra Satanás, contra o sistema, contra tudo, e a pessoa está só, e você não tem coragem de dizer nada, porque pensa assim: meu Deus, ele é muito grande. Meu Deus, o que eu vou dizer? Quem sou eu? Ei, você é alguém que tem a palavra de Deus na tua boca e no teu coração. Amém? E então, a nação, como disse, vai descendo a ladeira numa situação difícil. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você está no seu pior momento, Deus sempre se revela. Escuta isso. É quando você pensa: eu estou só. Lembra que Jesus disse? Vocês nunca estarão só. Eu estarei com vocês todos os dias. Então, de repente, ouviu-se uma história, e isso marcou a vida do profeta. E aí, por isso, irmãos, que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, aquilo foi marcado para sempre. Tem outra coisa que eu quero dizer a você. Quando você pensa assim, alguém te pergunta: quando foi que você entregou sua vida para Jesus? Você não sabe, é sinal, sabe de quê? Que você nunca se encontrou com Ele. Porque você sabe o dia em que o Espírito Santo entrou no teu coração e mudou a tua história para sempre. Amém? E se você não sabe disso, precisa de um encontro real e profundo com o Senhor, que vai marcar você para sempre. Glória a Deus. Paulo, apóstolo, um dia ele conta para os irmãos da igreja de Coríntios, ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos ele sabia o tempo que foi. Esse homem foi lhe dado a conhecer, ele foi levado, ele diz assim, ele foi levado, se no espírito ou no corpo eu não sei, Deus o sabe, mas há 14 anos atrás, ele foi levado até o terceiro céu, e ele viu coisas que não é lícito contar ao mortal. Ele foi tão grande que Deus permitiu que o mensageiro de Satanás o esbofeteasse e colocasse um espinho na carne dele e disse: você vai se engrandecer. Você já percebeu quando Deus usa tanto você e Deus tem às vezes que colocar um demônio para te perturbar, para te não ficar tão inchado? Amém? Vocês ainda estão aí. Irmão, Deus sabe a nossa estrutura. Ele quer muitas vezes se revelar, às vezes não revela a você algumas coisas, porque Ele sabe que você pode se perder. Então a revelação vai sendo gradativa, até que você comece a crescer mentalmente, emocionalmente, e não se perder por causa das revelações. Lembra que Paulo aí continua dizendo assim: e por causa da grandeza da revelação foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e por causa disso 3 vezes orei ao Senhor, pedindo a Ele que retirasse aquele espinho de mim. E ele ouviu uma voz que disse o quê? Não, mas fala com vontade, como para que os outros que não sabem. A minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho. Basta a minha graça sobre ti. Ele diz: por isso me gloriarei nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então segure a pancada. Está na hora da gente deixar dos mimimi na igreja. Jesus está nos chamando para ser, sabe, maduros.
escritor aos Hebreus vai dizer assim: pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são como crianças que desejam o alimento, o leite materno. Ele disse, mas o leite materno é para as crianças e não para os experimentados. Para os experimentados, ele diz, é comida sólida. E esses adultos é para quê? Para que eles saibam discernir não somente o bem, mas o mal também. Você não é criança, pode discernir se aquilo é bom ou não. Ele disse, vocês precisam ter as suas faculdades mentais experimentadas. Mas vamos voltar para Isaías aqui. No pior momento da nação de Israel, e também na situação do próprio profeta, que parece que rema contra a maré, contra toda a força e fúria do diabo. Ele disse, e foi naquele ano, o mais terrível ano da minha existência. Ele disse, eu vi o Senhor. Talvez, eu não sei como é que você está, se está no seu pior momento. Talvez seu momento esteja muito ruim, mas se prepare que pode ser esse momento que o Senhor se revele para ti. É o momento em que você deixa de profetizar para os outros. Porque ele começava a dizer assim, ai do Egito, ai da Síria, ai disso, ai daquilo, ai de toda coisa. E agora ele está olhando para o seu próprio problema, sua própria fraqueza. E nesse momento, ele disse, eu vi o Senhor. A palavra é, se você está ruim, se acalma. O Senhor quer se revelar. Quando você está no pior momento, no meio da tempestade, irmã Deus, a gente grita. A gente grita por socorro. De quem? De Deus. Não é? E é esse o momento que o teu coração está disponível e a tua mente para receber grandes revelações da parte do Senhor. Quantos irmãos, quantos de vocês, e eu também, foram nos piores momentos da minha vida e nos piores momentos da tua vida, você teve grandes experiências com o Senhor. É quando todos se desprezaram, é quando você achava que não tinha mais jeito, às vezes não foi nem num culto. Você veio para o culto, sabe, receber uma palavra e nada mudou. De repente você está na sua cozinha, no seu quarto, em pranto, ou talvez no hospital, sem saber o que fazer, e clama a Deus, e de repente você vê o Senhor. Então, mais do que você, Deus deseja se manifestar. Amém? Volte para a palavra de novo. Versículo 1. O Senhor estava sentado sobre o alto e sublime trono, e as suas abas das suas vestes enchiam o templo. Escuta, eu lhes falei que o trono de Israel estava vazio. Porque o rei de Israel está doente, com lepra, está num tempo terminal da sua vida, aí ele morre, e o trono de Israel, pastor Renato, está vazio. Mas olhe para cá, o trono de Israel pode estar vazio, mas o trono da glória tem um Senhor que governa sobre todas as coisas. O trono do céu nunca ficou vazio. Deus nunca deixou de ser soberano e governa sobre todas as coisas. Não importa se no mundo tem governantes ou não, Deus continua governando sobre tudo e sobre todos. Como diz a palavra, Ele governa e como um rei, Ele preside sobre todas as coisas. Ele diz, Ele está no alto e sublime trono. Aí ele vê a glória do Senhor. Escuta aqui. Você sabe quando você é avivado por Deus?
é quando você é capaz de ver a glória do Senhor. Quando você começa a ver a glória de Deus, você nunca mais é o mesmo. Tem uma canção que se canta aqui na igreja, e eu gosto da frase, eu gosto dela toda, mas tem uma frase que eu gosto, é: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, como é que é? Clamar pela glória. Sabe, se um dia você já esteve diante da face do Senhor, nada mais importa, meus irmãos. Nada mais importa. Sabe, mas Jesus foi uma fração de segundo e tudo mudou na vida de Isaías. Bastou ele olhar para o Senhor assentado num alto e sublime trono e viu as abas das suas vestes que enchia todo o templo, e ele viu a glória do Senhor. Isaías já não é mais o mesmo. Ei, tu só é o mesmo porque falta a presença de Deus. Eu vou falar tudo que eu tenho direito para falar. Sabe por que as pessoas que são teus amigos não se convertem? É porque falta muito de Deus na minha e na tua vida. Elas olham para nós e não percebem realmente que Deus está sobre nós. Há muita coisa em nós, muitas vezes até nossa própria religião, mas não a presença substancial da glória de Deus. Escuta, a presença de Deus na nossa vida atrai as pessoas. Porque o mundo está cheio de gente querendo mudar de vida. Mas talvez olha para a minha e para a tua vida e diz assim: se não está mudando a dele, como é que vai mudar a minha? Nosso problema, como disse no início, é falta de fome por mais de Deus. Até que o céu se abra. Eu já li, mas vamos lá. Livro dos Salmos, capítulo 63. Esse para mim é um salmo impressionante, e eu quero que você guarde esse salmo para você. Marque com uma caneta, se não tiver. Marque com batom, se não tiver. Dobre a folha da Bíblia. Mas eu quero que você leia esse salmo, até que isso seja uma verdade na sua vida. O salmista começa dizendo assim, atenção: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Agora ouça que ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta sem água. É assim que meu corpo te deseja. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, ouça isso, é melhor do que a vida. Ele está dizendo assim: olha, a graça de Deus se ela tirar de mim, então eu prefiro morrer. Mas vamos lá. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-se bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando em ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Olha o versículo 8. Minha alma pega-se a ti, e a tua destra me ampara. Pare bem aqui. Tire os olhos daquilo que Deus pode te dar. Não que Ele não vá continuar te dando, mas tira os olhos daquilo que Deus pode te dar. Qualquer bênção. É que nós estamos olhando para as mãos, dizendo: me dá, me dá, me dá.
E comece a olhar para Ele e dizer: eu te quero. A minha alma te deseja. Tu és o amado da minha alma. Tudo que eu quero, Senhor, se me faltar tudo, não me deixa faltar a tua presença e o teu Espírito dentro de mim, e você vai ver que todas as outras coisas, como disse Jesus, vos serão acrescentadas. O problema é que a gente busca as coisas para Deus nos dar, sem querer um relacionamento profundo e sério com Ele. Aí nós continuamos pequenos, vazios, sem experiência nenhuma com Ele. Irmãos, não há benefício algum, ainda que seja benefícios espirituais. Nada disso é mais importante do que nossa alma se deleitar no Senhor e na força do seu poder. O salmista disse: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça para mim é melhor do que eu viver. O salmista do Salmo 84, ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Já pensou nisso? Minha alma suspira e desfalece. Está morrendo, desejando os atos do Senhor. Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou seu ninho, mas eu encontrei o quê? Os teus altares, Rei meu e Deus meu. E ele continua dizendo: olha, vale muito mais um dia à porta. Irmão, sabe que a porta é do lado de fora da tua casa, do que 1000 dias dentro da tenda da perversidade. Sabe o que ele está dizendo? Se eu tiver que escolher viver 1000 dias longe de ti, ou você vai ter que escolher viver um dia só, porque você vai morrer amanhã, ou então você vai passar 1000 dias ainda, 2 anos e pouco, vivendo da tua própria sorte, de qualquer jeito. O que é que você escolheria? A minha pergunta: o que você escolheria? Viver 1000 dias de qualquer jeito, tudo que você desejar, ou um dia só? Aqui é um bom teste para o nosso coração. Você escolheria o quê? Pastor, 1000 dias é 1000 dias. E você tem que escolher entre 1001. O salmista disse: pode me matar depois de amanhã. Eu prefiro viver um dia diante da face do Senhor do que viver 1000 longe dele. Sabe por quê? É um dia. Eu não terei mais vida aqui, mas terei uma eternidade para sempre com o Senhor. Deixa eu viver 1000 dias aqui. É tudo que eu tenho, porque depois desses 1000 dias eu não terei mais vida alguma. Tem outro salmo que eu gosto. Eu vou falar de salmo, eu até já esqueci do Isaías. Mas eu volto lá. O salmo, meu Deus do céu, 42, acho que é um bom salmo para a gente ler. Porque, irmãos, está na hora da gente desejar ardentemente o Senhor. Buscá-lo de todo o coração. Almejar as madrugadas, os dias, quando a gente para e pensa. Eu disse qual o salmo? Na mesma pegada do Salmo 63, ele vai dizer assim, irmã Silvana: como suspira a coça pelas correntes das águas. Aleluia. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. É do mesmo jeito, e ele continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu quero ir. Ele estava longe. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto dizem continuamente: ó teu Deus, onde está?
Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Aí ele vai dizer, lembra, ele suspira, agora ele diz assim, por que tu está abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e o meu Deus. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele diz, um abismo chama outro abismo, e no fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esquadrinharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que tu está batido, minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Escuta aqui, todo o anseio deste homem, toda tristeza, é porque ele está longe da presença de Deus, e ele ouve as pessoas dizer, por quê? Onde está o teu Deus? Cadê teu Deus? Tu não disse que ama teu Deus e parece que ele está longe, e ele percebe a sua alma abatida, ele então olha para si mesmo e diz, por que tu está abatido, a minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? Calma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele está dizendo assim, o Senhor, esse Deus que é a minha rocha e a minha força, Ele é tudo que eu tenho. Se tirar Ele de mim, não sobra nada. Eu vou morrer angustiado, porque pode me faltar tudo, só não pode faltar Deus. Ah, meus irmãos, está na hora da gente ter saudade da presença do Senhor. Está na hora da gente, se dobrar os joelhos e não sair de lá até que Deus derrame a sua glória sobre a nossa vida. Há pessoas, irmãos, que estão desejosos, esperando que alguém se levante como um farol no meio dessa treva, dessa escuridão e mostre que há um Deus no céu que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. A minha intenção não era falar sobre tudo o que aconteceu com Isaías. A minha intenção esta noite é dizer para você que no pior momento da sua vida, Deus pode se manifestar de forma poderosa. Então aproveite seus momentos de dores, de tristeza, de angústia, de afronta, porque talvez bem aqui seja uma porta que Deus abriu para a manifestação da sua graça e da sua bondade. Tem mais um salmo, pastor? Tem. Lembra do Salmo 139? É bom ler, não é não? Meu Deus, eu poderia ir em tantos lugares, mas eu vou para o Salmo. Salmo 139, Esse é bom para você e para mim, é claro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ei, o Senhor sabe. Ele passou a sonar sobre a tua vida. Então, ele diz, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto? De longe, ei, de longe, tu penetras os meus pensamentos. Ei, antes dos pensamentos chegarem na tua mente,
Deus já sabe a loucura que tu vai pensar, ou a coisa boa. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Tu nem falou, mas ele já sabe que tu vai falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Aí ele diz, quão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir, isso é grande demais. Aí ele vai fazer a pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde fugirei da tua face? Bem, se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o que acontece? Lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, escuta, e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, eu vou me esconder de Deus. Aí o salmista diz, até as próprias trevas não te serão escuras. Na verdade, as trevas e a luz é a mesma coisa. Aí ele vai mais, ele disse, olha, essa é uma consciência, irmãos. Tu me formastes. Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Quer mais? Aí ele diz, olha, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excede o grão de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse é o Deus que você e eu servimos. Ele não só nos conhece para nos sondar e ver as coisas ruins, pelo contrário, Ele nos conhece, nos sonda para nos levar às águas tranquilas. E Ele escreveu no seu livro, todos os dias da sua vida. Amém? Mas temos um problema. Escuta, Deus escreveu todos os meus dias, escreveu os teus dias, mas quando chegar do outro lado, Deus vai pegar o livro que Ele próprio escreveu e vai comparar com a história que você escreveu. Escreveu coisas boas, aí Ele vai chamar, rapaz, eu escrevi isso aqui para Deusa. Agora vamos ver o que Deusa fez quando ela escrevia a história dela. Está batendo com o que eu. É por isso, irmã Jane, que precisamos nos render à vontade de Deus. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ela cabe certinho na tua vida. Ei, a vontade de Deus para a tua vida não cabe para mim. Porque Ele fez para você, em você, coisa exclusiva. Amém? E aquilo que Ele fez para mim não cabe para ti. A armadura pode ser grande demais ou apertada demais. Mas Deus tem algo tremendo e poderoso sobre cada um na nossa vida. O que a gente precisa é buscar a sua vontade. É conhecê-lo, é não se afastar do seu espírito, é buscar até que a gente entenda. Paulo vai dizer assim, ele ora para que a gente seja cheio do conhecimento da sua vontade.
Isaías viu o Senhor e toda a história daquele homem naquele dia mudou. E quando ele olhou o Senhor, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías agora não aponta para os outros, mas aponta para si e disse: meu Deus do céu, quem sou eu? Ele está dizendo assim: Deus conhece as minhas obras, e Ele sabe que eu sou tolerante com um povo que tem um lábio impuro, e eu acabei tendo o mesmo estilo de vida, tendo lábios impuros igualzinho os outros que não conheciam o Senhor. Eu vou perecer porque eu estou diante de um Deus puro, mas eu não aborreci o mal como deveria, pelo contrário, eu me tornei parte dele. E para finalizar, Deus olha, irmãos, e Deus conhece o nosso coração, se há arrependimento, se há vontade de mudança. Se não há, Deus também sabe, nós lemos o próprio texto agora. E quando Isaías pensa e fala isso, Deus sempre tem uma solução para um arrependido. Amém? Deus falou com o anjo e diz: pega uma tenaz e vai debaixo do trono e pega uma brasa, porque o problema dele é nos lábios. Talvez o seu não seja o lábio, pode ser outra coisa. Mas de Isaías era o lábio dele, que era o homem que falava bobagem. E Deus foi lá e disse: o anjo queima os lábios dele. Talvez você seja os lábios também. Talvez seja os olhos. Talvez seja os ouvidos. A língua. Mas se você se render, Deus está enviando brasas para queimar isso e para purificar. Não é para nos matar, é para purificar. E depois de purificado, Deus então provoca, como que se estivesse falando para o ar, na verdade está falando para Isaías ouvir. Sabe quando Deus fala assim, fazendo de conta que não é contigo? Mas Ele quer saber se você está atento. Aí Deus pergunta assim: a quem enviarei? Quem? Quem há de ir por nós? Só estava Isaías ali. Aí Isaías disse: ele está falando comigo. Aí Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de purificado, irmãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Isaías pensou que seu ministério estava acabando. Deus está dizendo assim: está começando. Você pode pensar assim: eu não aguento mais. Deus está dizendo: eu estou virando a página para uma nova história. Amém? Você está dizendo assim: pastor, você não sabe da minha história. É verdade, mas Deus sabe, porque Ele escreveu todos os dias e determinou cada um dos dias. Por isso, não tenha medo de se encontrar com Deus. Deseje como o salmista desejou, como a corça suspira pelas fontes das águas. Deseje ao Senhor, porque Ele não é só teu orientador, teu ajudador. Ele é aquele que vai te carregar no colo e vai te ensinar o que é amor e o que é graça. Está na hora da gente sair do nível da obediência simples e puramente, porque obediência é apenas a coisa mais básica. Até um doido pode obedecer uma ordem, sim ou não? Você pode ser o que for, mas se um camarada botar um revólver na tua cabeça e disser ajoelha, tu vai ajoelhar. Compreende? Alguém pode obedecer porque tem um poder maior operando. Agora, quando a gente ama, a gente se rende ao Senhor de todo o coração. E Deus está querendo que a gente se renda a Ele. Ah, Israel, se tu ouvisse a minha voz, então tu serias como um rio que deságua no mar.
Deus nos abençoe. Para que, como Isaías, a gente não pense que terminou. Talvez terminou isto. Uzias já morreu. Amém? Você está pensando, Uzias morreu, piorou? Ei, Uzias morreu foi para melhorar. Amém? Uzias morreu porque essa página precisava ser virada. Já há tanto tempo estando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, e Deus está dizendo, para, porque eu tenho uma nova história, é de bênção, é de graça, é de encontro, é de profundidade na vida, para a glória do seu santo nome. Se você crê comigo, diga amém, e dê uma salva de palmas a Ele, em nome de Jesus. Aproveitando, eu vou logo falar da ceia do Senhor, e falarei isso rapidamente. A ceia do Senhor não é só o memorial, mas a ceia do Senhor também é um encontro. A ceia do Senhor é uma lembrança. Lembra? Fazer isso em memória de mim, dele. Lembrem de mim. Quando na última Páscoa, ele disse que eu desejei muito. Foi a última palavra que ele disse. Eu desejei muito participar da ceia com vocês, porque eu nunca mais vou fazer isso. Até aquele dia, no reino de meu Pai. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim, um dia vocês vão tomar comigo no reino da glória. Amém? Sabe, quando você toma aqui, porque você faz parte do corpo? Pastor, não faz parte do corpo, também não vai participar do reino celestial. Eu não faço parte do corpo, mas eu quero beber aqui. Tudo bem, mas você não vai beber lá. Então é melhor que você tenha uma aliança com Deus, porque isso aqui é só o prenúncio daquilo que nos espera no céu. Amém? A ceia aponta para o passado, que diz, lembra que ele morreu e que derramou o seu sangue, lembra que o vinho representa o seu sangue, o pão representa o seu corpo, que é dado em favor de nós. Então lembra um momento na história no passado. Lembra o presente, que ele diz assim, eu estou presente na mesa. E lembra de que ele vai voltar. Amém? A nossa maior esperança, irmãos, é que Jesus vai voltar. E você é corpo dele. Amém? Ele vem buscar seu corpo. Sua igreja. Então hoje, com temor, com alegria, você vai participar da mesa que não é da igreja, é dele. Você vai tomar do seu corpo, do seu sangue. Vai lembrar da presença dele. É possível que na hora que você esteja tomando, você seja curado, seja renovado, seja restaurado. É possível que você sinta uma alegria indizível, porque está diante da face dele. Não há nada melhor e mais poderoso, irmãos, do que viver na presença de Jesus. Isso aqui é mais uma prova de que ele quer estar presente. E agora, no tato, sabe? Esse é meu corpo, esse é meu sangue. E o sangue é de quê? Da nova aliança. Eu tenho aliança com Deus. Lembram dessa canção? Só os mais velhos. Aí que a gente percebe que tem muita gente nova na igreja. E tem uns velhos que não eram crentes. Incondicionalmente sou teu. Aí vocês não querem cantar para dizer que não é velho, né?
Nós temos uma aliança com Deus. Amém? E Paulo vai dizer, só para terminar, uma aliança que uma vez ratificada, ninguém pode revogar, ainda que meramente humana. Ele diz, olha, se é humano, não pode revogar, imagina aquela que Jesus fez, Deus eterno fez, essa jamais pode ser quebrada.